Olá, investidores. Meu nome é João Augusto. Nesse canal eu falo muito sobre derivativos, ou seja, opções para ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, se vocês gostam desse assunto, se inscrevam no canal. Mas também faço vídeos um pouco diferentes, falando sobre investimentos. Essa vez falar sobre FIIs de papel versus IPCA+, né? Ou seja, tesouro direto indexado à inflação mais alguma porcentagem. Então, se gostam também desse conteúdo, para eu saber se eu continuo ou não, curtam esse vídeo. Tá, eu peguei aqui um estudo, no caso, do Otávio Paranhos. Então, digitem lá no canal dele, se vocês quiserem seguir, Otávio Paranhos. Ele fala muito de ETFs internacionais, rentabilidade passiva. No meu caso, eu falo mais de uma rentabilidade não só ativa, mas extremamente ativa, vinda dos derivativos, né? Então, já mostro aqui alguns resultados. Inclusive, existe até tesourarias de bancos, tesourarias de outros tipos de empresas que utilizam muito aí as opções para rentabilizar. Mas vamos falar aqui de FIIs de papel, se é realmente uma boa rentabilidade ou não. Então, eu vou colocar o vídeo dele aqui, então assistam, que é um pedaço só, né? Para vocês terem mais noção. Já que tem um estudo pronto, vamos utilizar dele, né? Teve um bom desempenho desde da sua fundação ali em 2016 até hoje. Ele teve um desempenho de 96% acumulado nesse período, então ele dobrou o seu capital já com dividendos reinvestidos nesse período de 8 anos. 8,7% de rendimento nominal bruto em reais ao ano, tá? Hoje, o que chama atenção nesse tipo de fundo? Né? As pessoas elas entram em um fundo como esse, a primeira coisa que elas observam é a expectativa de retorno. E aqui a gente observa que, por exemplo, hoje, em novembro de 2024, no momento em que eu gravo esse vídeo, esse fundo tem a promessa teórica de pagar para você IPCA mais 8,94% ao ano, menos a taxa de administração, que é mais ou menos 1%, então você tenderia, né, a ter uma rentabilidade de IPCA mais 8 líquido de imposto de renda. É uma excelente rentabilidade, isso chama muito atenção, mas agora eu vou observar no passado se de fato a rentabilidade prometida é de... Então, voltando aqui, ele vai utilizar aqui o CANIP11, que é um fundo de papel que já se estabeleceu há muito tempo e tem uma gestora muito boa, teve bons fundamentos, pega uns títulos ali mais conservadores às vezes, né? E vamos ver qual que foi a rentabilidade desse fundo. Então, hoje, o Canip promete um IPCA mais 8,94%, tá? Então, IPCA mais 8,94%. Se a gente descontar a, a taxa de gestão ali, ia ser um IPCA mais 8%. E como todo mundo que gosta de fundo de investimento imobiliário ia falar isentos, isentos, né? Rendimento isento. Vamos ver se realmente esse rendimento isento compensa aí o risco e é um retorno maior aí do que o famoso título público do Tesouro Direto IPCA mais alguma coisa. Então vamos lá, né? Logo antes da pandemia, a promessa era IPCA mais 2,5, 2,6% ao ano. Hoje, a promessa é de IPCA mais 7 aproximadamente, IPCA mais 6,8, 6,9, né? Então, nós temos que considerar também essa perda por marcação ao mercado que também aconteceu no Tesouro. Quando eu entro no relatório de novembro de 2019, eu observo o quê? Que a carteira teórica de títulos desse fundo aqui tinha uma promessa, né, de IPCA mais 4,9%, que está marcado aqui no relatório de novembro de 19. Quando eu pego de janeiro de 2020, algo também muito próximo a isso, 4,8% acima do IPCA era a promessa naquele momento. E quando eu pego também... Então, voltando aqui, vamos ver quanto que prometia, tá? Esse título ali em janeiro de 2020. Ele pegou devido a não ter nenhum ágio, né? Ou seja, o preço era realmente o valor que deveria ser vendido, tá? Como se não tivesse ali, às vezes, como é um fundo negociado na bolsa, tem essa questão de ágio, que o valor patrimonial é maior do que você deveria estar pagando. Nesse caso, ele pegou 1 para 1, tá? Estava zerado. Então, vamos ver se realmente entregou o que ele prometeu. Então, o que era a promessa? Voltando aqui, em janeiro de 2020, então,
o fundo ele prometia quanto? Ele prometia um IPCA mais 4,9% ao ano. Uma duration é tempo médio dos empréstimos, tá? Acho que era 5,38 anos. Aí ele vai se renovando, vai fazendo outros empréstimos. Será que entregou isso? Como que, né? Pelo menos aí um IPCA mais 4%? Vamos ver, né? Então vamos ver o vídeo dele para entender se conseguiu entregar tudo isso, tá? Tudo isso não, né? Não é tão alto, mas realmente comparado com o que o Tesouro IPCA+, que ele comparou, naquela época de janeiro de 2020 pagava 2,6%. Então tem que rentabilizar mais que isso, né? Claro que aqui é isento os dividendos, vai reinvestindo, mas tem toda uma volatilidade ali imposta. E outro problema, não dá para usar como garantia de nada, né? Lastro de nada hoje os FIIs. Do lápis, né? A promessa do Tesouro IPCA, que naquela época era de IPCA mais 2,5%, eu observo o desempenho, conforme você observa aqui do final de 2019, começo de 2020, você teria a linha roxa, né? IPCA mais 2,6% ao ano. Você teria aqui em novembro de 2024 um resultado de 52% bruto nominal. Se eu considerar a carteira teórica, né, do Tesouro IPCA, do IMAB5, que considera títulos abaixo de 5 anos, você teria, né, aqui um resultado de aproximadamente 49%, um pouco abaixo disso, porque obviamente com o aumento dos juros gerou uma queda, né, uma queda desses títulos por marcação a mercado, mas ainda assim um resultado próximo a 50%. Quando a gente pega o próprio IMAB, que é a média de todo o Tesouro IPCA, todos os títulos longos e curtos, você teria um resultado aqui nesta linha rosa, né, um pouco inferior de 30% neste período acumulado de aproximadamente 4, 5 anos. Por que eu peguei também esse comparativo do Tesouro IPCA de todos os prazos, do IMAB, do índice IMAB? Porque ele tem um prazo médio de 7 anos, né? E naturalmente a gente sabe que quando os juros aumentam, e isso daí de fato aconteceu nos últimos 5 anos, todos os ativos, principalmente os mais longos, eles sofrem mais, eles caem mais. Então, obviamente não seria justo eu comparar, por exemplo, né, um Tesouro IPCA curto com um outro fundo de renda fixa que ele tem prazos mais longos, porque ele sofreria mais em uma situação de aumento de juros, como de fato foi. Por isso que aqui eu também comparo, né, com o Tesouro IPCA de todos os prazos, que tem um prazo de 7 anos, e de fato, até comparando essa linha mais rosa aqui embaixo, que é a média do Tesouro IPCA, ele perdeu, né? Perdeu para esta linha verde mais escura, que de fato é o resultado do Canip, né? Que é este fundo de renda fixa, em grande medida indexado à inflação, que tinha uma promessa teórica de IPCA mais 4,7 na realidade, né? Ele teve um resultado muito inferior a 4,7 nesse período, né? Ele teve um resultado muito próximo, até ele se alternou ao longo do tempo aqui com o próprio Tesouro IPCA, com o próprio IMAB, ao longo de 5 anos, então é uma coisa relativamente pontual, né? Ele mesmo tendo praticamente 2 pontos a mais, no caso 2% ao ano a mais de rentabilidade esperada, ele foi se alternando com o Tesouro IPCA na média. Voltando para o vídeo aqui, né? Então, basicamente, não foi realizada a expectativa que as pessoas tinham, que iam ganhar ali o IPCA mais 4%, 3,8%, 3,9%, até um pouquinho mais, né? Infelizmente, não foi realizado. Se a gente chegar aqui, deu muita diferença. Nem mesmo aqui o IPCA mais 2,6% bateu, que deu 52% no período analisado. Nem mesmo o IMAB5, né, que é um de curto prazo, 49%. O Canip 11 deu só 35,49%, bem abaixo, né? E o IMAB, que são títulos mais longos, né, 30,71%, mas pode ser que teve momentos até que ultrapassou, sendo que isso aqui você pode usar como lastro, né? São mais tranquilo, não passou tanta volatilidade como o Canip 11, que ainda é um fundo bem relevante aí na parte de papel. Claro que vai ter um ou outro que vai ganhar, mas só de não poder usar nada como lastro, isso aqui já
é muito complicado, né? E não atender as promessas, ter tanto risco, ser difícil de analisar. Claro que tem alguns fundos de tijolo que às vezes parece ser interessante, se você entende bem desse mercado, né? Mas não tá fácil para quem investe em fundo de investimento imobiliário e é muito mais fácil para quem faz alguma operação específica de derivativos, né? Uma venda de put bem fora do dinheiro ali, às vezes do BOV, você já ganha 1%, 1,2%, 1,3%, pronto. No ano já daria um IPCA mais 3,6%. O ano que vem você faz de novo. Olha, é mais tranquilo, né? Então é isso, vou deixar aqui o vídeo do Otávio Paranhos aqui embaixo na descrição do vídeo mesmo, né? E comentem se vocês gostaram desse vídeo, para trazer estudos assim comparativos. Sei que é diferente das opções, né? Eu gosto mais do assunto, porque eu acho que dá muita mais rentabilidade. Mas eu acho que isso é bom para a gente ver que não é tão fácil, né, ganhar dinheiro no mercado financeiro, como as pessoas pregam. Ah, você vai investir em fundo de investimento imobiliário, vai sempre ganhar do Tesouro Direto. Bem, a gente viu que não é bem assim, né? Mas, pelo menos o Tesouro Direto, ele te dá se ele te promete IPCA mais 2,6%, caso não venha aí uma quebradeira, né, no Brasil, ele vai te dar IPCA mais 2,6%. Diferente aí do fundo quando ele fala que vai dar IPCA mais 4,9% e não entrega isso. Ou IPCA mais 8,9% e não entrega isso. Né, porque acaba tendo muita inadimplência, acaba entrando dinheiro novo e dividindo aí, às vezes, uma rentabilidade pior. Isso aí. Curta o vídeo, comentem aqui e até o próximo vídeo.